A gente vai analisar agora usando um coeficiente que analisa o antes e analisa o depois. E a gente vai chamar ele, ó, de coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição. Aí a gente usa a letrinha E minúscula para ele, tá? Ezinho. Beleza, então, ó, como que ele vai ser? Ele vai ter que ser uma razão, né, entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu antes. Então a gente vai comparar duas situações. Beleza, agora, ó, vamos montando a equação junto comigo. Para eu saber se foi elástica, inelástica, perfeitamente inelástica, eu vou ter que comparar se conservou ou não energia. Que a energia tem a ver com o quê? Com velocidade, né? Então eu vou colocar aqui, ó, uma velocidade em cima e uma velocidade embaixo. Beleza. Agora vamos lá, ó, por partes. Apaga isso. Apaga isso. Tô apertando pra você apagar. Oh, Jesus. Apagou tudo agora. Aí. Dividido. Aí por uma velocidade embaixo. Tá. Só que assim, ó. Em cima tem que ser depois e embaixo tem que ser antes, para você comparar o que aconteceu, né? Então em cima é após a colisão. Embaixo é antes da colisão. Vê se você concorda com os nomes, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que ele deu um zoom. Aí. Vê se você concorda com os nomes. Você concorda que antes da colisão eles têm que se aproximar para colidir? E depois da colisão eles se afastam, porque eles batem uma vez só, né? Nesse caso. Então, olha só, eu vou colocar o nome. Pode ser antes, pode ser depois também, tá? Sem problema algum. Mas geralmente a gente coloca antes como sendo eles se aproximando e depois como sendo eles se afastando. Então, em cima, ó, vai ser a velocidade de afastamento. E embaixo é a velocidade de aproximação. Só que agora mais que nunca a gente viu esse conceito. Agora eu posso falar de boca cheia que a gente viu esse conceito. Tem uma velocidade só aí. E tem dois carrinhos colidindo. Como que chama a palavra que tira dois carrinhos e coloca como sendo um só se movimentando? É o conceito de relativo. Então vai ser a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Aí agora eu posso circular porque essa equação aqui ela é pronta. Esse é o conceito. Beleza, mas dá para deixar ela mais pronta ainda? Dá, vamos substituir, ó. Lembra que na velocidade relativa funciona assim, né? Você tem um carrinho a 20, você tem um carrinho a 10, o A e o B. Como que você faz, né? Você vai parar o B e o A tem a velocidade resultante, que é o que? Ir a 20 o outro a 10 é a mesma coisa de um ir a 10 e o outro parado. Então a relativa era, se fosse o mesmo sentido, você subtrai. Se fosse sentido oposto, você somava, né? Aí você ia somar as duas velocidades. Então vamos montar, para o nosso caso aí que está desenhado. Você concorda que a velocidade relativa aqui, de depois, né? Após a colisão, vai ser o VB menos o VA, porque o VB é maior? Então lá em cima eu vou colocar, ó, VB menos o VA. E o antes, quem estava mais rápido antes? Era o A, não é? Então é A menos B antes, aí sem um risquinho. Então em cima fica VB menos o VA e embaixo fica VA menos o VB. Pronto. Se você quiser usar sempre essa, pode usar. Só que daí se, olha só, se você calcular, por exemplo, cadê, quem que era? O VA, né, e o VA der negativo, usando essa equação aqui, é porque ele voltou, daí ele bateu e voltou, tá? Mas pode usar sempre essa, só que daí o negativo indica sentido oposto. Beleza? E aí, ó, esse Ezinho, ele pode ser quanto? Então vamos lá, por partes, ó. Esse Ezinho pode ser quanto? Deixa eu apagar esse aqui do meio, vou deixar ele mais no meio. Aí. Beleza. Olha só, eu vou até usar um exemplo aqui que a gente calculou, né? Ó, o depois não é 6 menos 3? Sim. O antes não era 6 menos 3 também?
Então, quando a colisão é elástica, essa velocidade relativa, ela se conserva, né? É que nem a energia cinética, ela se conserva. Então, o termo de cima com o termo de baixo são iguais. Então, quando esse Ezinho aqui vale 1, é porque você teve uma colisão que é elástica. Beleza? Aí assim, ó, geralmente, mas eu não fiz isso ainda de propósito, tá? Geralmente, quando a gente classifica, a pessoa já passa aquele exemplo do carrinho batendo no chão e voltando, né? Eu não quis passar ainda porque essa era a dúvida que eu sempre tinha. Porque se você olhar a energia, está sendo conservada, né? Então, beleza, é elástica. Mas e a quantidade de movimento? Porque você tinha a bolinha com velocidade para baixo antes, e agora tem uma velocidade para cima. E aí? Né? O número, beleza, mas a quantidade de movimento é vetor. Né? Essa aqui é a dúvida que eu tinha. Né? Se você tiver agora, perfeito. Fica muito bom de eu explicar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Aí, olha só. Ó. O Ezinho, ele pode ser 0 também. Quando que ele pode ser 0? Olha só. Um que a gente já fez hoje. Cadê ele? Lembra desse exemplo aqui? Eles ficaram juntos, não ficaram? Se eles ficaram juntos, eles se afastam? Não, se eles não se afastam, porque a velocidade deles em conjunto, né? A velocidade do A e do B são iguais. Então, pode ser que o Ezinho dê 0. Mas o Ezinho vai dar 0 se eles ficarem unidos, né? Então, se for 0 é porque a colisão é perfeitamente inelástica. Pronto. E mais uma, ó. Agora a gente tem um intervalo, né? De 1 até 0. Aí não ficou nem totalmente junto, nem conservou a velocidade relativa, consequentemente energia cinética. Então aí você tem a inelástica. Certo? Beleza? Então tá aí. Aí, ó, vamos fazer uma mini pausa agora. Mas eu vou deixar uma pergunta para você ficar pensando. Será que o Ezinho pode ser maior que 1? Será que o Ezinho pode ser maior que 1?